Vida, morte e outros detalhes. Pensata, com Marcelo Madureira. Oba! Mais um livro de Boris Fausto. Vida, morte e outros detalhes. Boris Fausto é um dos meus escritores favoritos. Eu acho que falar do Boris Fausto, escritor, é pouco, porque Boris Fausto, ele é um historiador, é um intelectual, um pensador, e é um escritor também. Ele, além de ser um cientista, um pensador, um intelectual, ele tem realmente o dom da palavra, o dom da escrita. E ele tem uma coisa rara, que ele consegue ser o historiador do mundo, do Brasil, e também o historiador de si próprio. Então, na sua vasta obra, ao qual eu tenho o orgulho de dizer que já li a maior parte, ele tem obras em que ele conta a história do Brasil, conta aspectos da história do Brasil e da Argentina, enfim, são livros clássicos de história, mas também tem livros em que ele conta aspectos da história, da nossa história, crimes clássicos que ocorreram, mas também a sua própria história, a história da sua família, a trajetória da sua família no Brasil. Ele que é originário de uma família judia sefaradita, né, quer dizer, a mãe dele é judia que vem da Turquia, o pai judeu que vem da Romênia, e que se encontram aqui no Brasil, e ele também, através da sua obra, conta toda essa história que tem muito a ver também com a história do Brasil. Eu conheci o Boris Fausto ainda no colégio de aplicação, quer dizer, conheci a obra dele através do seu livro, talvez o mais importante, o seu estudo mais importante, que é um livro chamado Revolução de 30. O Boris Fausto talvez tenha despontado para o mundo acadêmico, tenha se tornado conhecido e respeitado como historiador através desse trabalho dele, que é o estudo da Revolução de 30. E esse livro da Revolução de 30, o estudo que ele faz da Revolução de 30, foi realmente abriu portas e janelas sobre esse episódio tão marcante da história do Brasil, um momento que realmente foi um marco, uma página, uma virada de página na história do Brasil. E a partir daí, eu não perdi mais nenhum livro do Boris Fausto, e principalmente eu fiquei muito satisfeito quando ele começou a escrever livros que não é só livros, digamos assim, técnicos de história, acadêmicos de história, porque, por exemplo, ele escreveu a História do Brasil, o compêndio dele sobre a História do Brasil é um livro excelente, né, inclusive traduzido para o inglês, é um livro de referência nas universidades aí mundo afora para o estudo da história brasileira. Mas quando ele começou a escrever também a história a partir da referência dele, da história da família dele, né? Ele que é filho de um casal muito humilde, a mãe dele morreu ainda muito cedo, né, numa desastrada cirurgia, em 1938, se não me engano, e deixando o pai dele viúvo, o velho Simão, com 3 filhos, né? O Nelson, o Rui e o Boris. Ele vai contando toda aquela história, o pai dele que era um vendedor e que costuma levar às vezes o filho mais velho, o Boris, né? Junto para atender os seus clientes. Então isso está muito bem retratado no livro Os Negócios e Ócios, né, que vale a pena ler, são as memórias da infância e juventude do Boris Fausto. Depois tem outro livro dele que são Memórias do Historiador de Domingo. Enfim, ele tem o outro livro dele que são Reminiscências de São Paulo, a partir de um crime famoso, o crime da Galeria Cristal.
O Boris Fausto, então, ele vai criando toda uma memorialística, não só do Brasil, como de São Paulo também. E há 10 anos atrás, a mulher dele, a companheira, a mãe dos filhos dele, inclusive o Sérgio Fausto, que é também um brilhante intelectual, é o superintendente lá, é o chefão da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que escreve muito bem, também é um grande cientista político, é filho do Boris Fausto. Há 10 anos atrás, quando morreu a mulher dele, a dona Sinira, ele escreveu O Brilho do Bronze, que é também um livro de memórias das reminiscências da vida dele, familiar, do casamento e tal. E agora, 10 anos depois, o Boris Fausto me dá a alegria, e nos dá a alegria, de lançar Vida, Morte e Outros Detalhes. É um livro que ele escreveu agora durante a pandemia, justamente quando ele perdeu os seus 2 irmãos, o Nelson, que era um importante cientista, um médico, que era o mais novo de todos, dos Estados Unidos, morreu já, e o Rui, que era um brilhante cientista social, né, um cientista político, ao qual o Boris tinha algumas divergências e tal, mas você vê que ao mesmo tempo tinha muita afinidade, muito carinho. E ele, como ele fala, poxa, a morte contraria, né, a ordem natural das coisas. Eu era mais velho, eu deveria ser o primeiro a ter morrido, e aqui a história se deu ao contrário, né? Morreu primeiro o mais novo, o Nelson, depois o Rui do meio, e agora eu continuo vivo aqui. O Boris, que nasceu em 1930, portanto já está com seus 92 anos. Tomara, né, que assim se conserve por muitos anos, escrevendo um livro com tamanha lucidez, porque nesse livro aqui ele trata justamente disso: vida, morte e outros detalhes. É uma compilação de pensamentos, de recordações, de lembranças, de pensatas, de pequenos insights sobre esses momentos, esses alçapões que a vida nos traz, né? A vida nos proporciona alegrias, mas também nos proporciona surpresas, muitas vezes desagradáveis, muitas vezes contrariadas. E o que o Boris coloca aqui nesse livro é como você transforma esses limões em limonadas, ou seja, ele se conforma, ele brinca, né, que eles jogavam bola os 3, né, e ele era o goleiro. E ele, numa parte do livro, ele fala assim: pois é, sobrou só o goleiro, e eu aqui espero pacientemente, sem nenhuma pressa, a chegada da minha vez, da morte vir me buscar. Não tenho pressa nenhuma, muito embora ele obviamente lamenta, né? As lembranças que ele tem dos irmãos são muito carinhosas. É muito bonito. Ele começa, inclusive, são ensaios, né? São ensaios, às vezes são capítulos que é apenas uma frase, né? São lembranças que ele tem do tio que morava com eles, da tia, são coisas esparsas que valem a pena serem lidas justamente por isso, porque despertam na gente lembranças também da nossa vida, lembranças de nossas vivências, e nos estimulam também a gente ter talvez uma coisa mais positiva, uma atitude mais positiva com relação a coisas que nos acontecem, principalmente nos dias que a gente vive hoje, né? A gente vive dias não só de pandemia, né, mas dias também, principalmente no Brasil, de muita incerteza, de um governo desastroso, em que você tem aí fome, desemprego, você tem aí tantas coisas ruins acontecendo, que as pessoas se deixam levar por desesperança. E isso não é maluquice, isso é um fato.
Então, por outro lado, a gente também não pode virar uma espécie de poliana, né? Não pode virar uma espécie de tentar construir um mundo cor-de-rosa onde não existe. Mas, por outro lado, esse tipo de leitura, ela serve para a gente entender a questão da transitoriedade, ou seja, a gente entender em pequenas coisas, em pequenos momentos, a importância que tem os amigos, a família, pequenos momentos, pequenos detalhes da vida que são importantes e dão sentido a uma coisa maior, dão sentido e justificam, né, uma coisa maior, uma coisa que se refere à nossa existência, à nossa vida. Aí você vê, o Boris Fausto, com 92 anos, poderia ser um sujeito amargo, né? Já perdeu os 2 irmãos, perdeu a mulher querida, podia ser um homem ressentido, e ele se lança de novo à aventura de escrever, nos divide conosco mais um livro, e isso aqui é quase que nesse mar proceloso que a gente vive, né? É quase como uma tábua, né, que a gente se agarra, né, uma boia de esperança. Mas é muito mais que isso, porque é uma leitura prazerosa, é uma leitura divertida. Em vários momentos eu peguei aqui gargalhando, né, com uma frase, um dito espirituoso, uma lembrança engraçada, que de repente nos remete a coisas que a gente já viveu na nossa própria existência, na nossa própria experiência. Até me deu vontade, né, ao longo... O livro é pequenininho, é uma pena que seja pequenininho. É pequeno, mas ele é poderoso. Me deu vontade de ligar para os meus irmãos para lembrar coisas da nossa infância. Mandei mensagens também para amigos meus que há um tempo que eu não conversava. Lembrei que tinha sido aniversário de uma amiga minha que eu tinha esquecido. Mandei uma mensagem para ela, brincando, porque ela está numa situação diferente, mudou de cidade, vivendo uma outra coisa, e eu não tinha me dado conta. É uma forma que a gente tem de se aproximar daquilo que a gente está distante. E uma das coisas que mais a gente tem que se aproximar e estar distante, de repente, são as nossas lembranças mais queridas. Nessas horas que a gente está assim, talvez com mais, as nuvens talvez são mais pesadas e mais negras, talvez uma das coisas mais importantes é a gente se reaproximar das nossas lembranças mais queridas e daquelas pessoas mais queridas que de repente não estão mais próximas, não estão à nossa volta, já se foram, já partiram, mas de alguma forma a gente pode trazer elas para perto, para junto de nós, para o nosso carinho, para o nosso afeto, né? Trazer elas próximas através da nossa lembrança, da nossa memória, né? Que elas podem até nos trazer de novo o sorriso, aquelas lembranças de trazer até uma gargalhada, por que não? Né? Se você gostou dessa minha pensata, não esquece de assinar o meu canal, se você não assina ainda, de dar o seu like, que é importante, manda seu comentário também, eu posso responder seu comentário, e me acompanhe também em outras redes sociais, tá legal? Que eu estou também no Twitter, no Facebook, no Quai, no TikTok, em todas as redes sociais. Valeu? E até a próxima pensata. Um beijo, um queijo. Tchau.